Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. É um prazer estar na casa de Deus mais uma vez. Vamos dar início à nossa escola dominical. Bom, como havia mencionado, vamos começar então. Ou quando a obra de Cristo deu início? Quem gostaria de responder essa? Quando a obra de Cristo deu início? Na eternidade. Obrigado, irmã Nandi. A obra de Cristo teve início na eternidade passada, no chamado Pacto da Redenção. O que é ou o que foi o Pacto da Redenção? Um pacto para salvar o homem. O Pacto da Redenção foi um acordo que aconteceu na eternidade para salvar o homem, onde o Pai planejou a obra de redenção, o Filho foi delegado a realizá-la e o Espírito Santo encarregado de aplicar essa redenção em nós. Foi uma obra trinitariana. Vimos em Filipenses capítulo 2 a palavra esvaziar. Jesus, ao encarnar, esvaziou-se a si mesmo. É o que é dito lá. O que isso significa? Jesus disse, Ali é dito que Jesus esvaziou-se a si mesmo. O que isso significa? Ninguém quer chutar? Isso, parabéns, Manante. Significa que ele abriu mão da sua glória, do seu privilégio, da sua exaltação no céu, assumiu a posição de humilhação na encarnação. Então não se trata de uma subtração. Jesus não deixou de ser Deus, mas se trata de uma adição, onde a segunda pessoa da Trindade toma para si uma natureza humana. Essa foi a adição, mas ele continua sendo Deus. Correto, parabéns aos irmãos. Então, sempre que iniciarmos nosso estudo, farei pelo menos 3 perguntas. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Bom, estudaremos hoje, então, nessa segunda aula, hinos da infância. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Em Lucas capítulo 2. Ou melhor, Lucas capítulo 1, verso 26. De 26 a 35. Vimos na aula passada a encarnação, veremos hoje hinos da infância. Lucas capítulo 1, verso de 26 a 35. Diz assim o verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás a um filho, e chamarás o seu nome Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por mais esse dia na tua casa e tua presença, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, nos edificar para que possamos assim crescer no conhecimento, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos dê a orientação na hora de transmitir e também nos dê a compreensão na hora de receber a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Hinos da infância. Continuando então nosso estudo sobre a obra de Cristo, nós vimos na aula passada que o início dessa obra ela não acontece quando Jesus nasce. A obra de Cristo ela dá início na eternidade. Quando nós vemos ali esse termo chamado Pacto da Redenção, onde Deus, na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estabelecem um acordo a fim de salvar o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo traçam, executam e aplicam o plano para a salvação. O Pai planeja o plano. Planeja, faz o plano. O Filho executa e o Espírito Santo aplica essa obra em nós. Vimos também que na encarnação, Jesus voluntariamente se sujeita à humilhação, esvaziando a si mesmo e habitando entre nós, o que nós chamamos de encarnação. A palavra que nós vimos em Filipenses capítulo 2 é a palavra que deriva da palavra grega kenosis, que significa esvaziamento. E o esvaziamento não significa que Jesus ele deixa de ser Deus, mas que ele tem uma adição, ele passa a ter uma natureza humana. Desfazendo, então, muitos ensinos aí que desconsideram a divindade do Senhor Jesus. Agora gostaria de falar sobre o nascimento de Jesus e de alguns aspectos que podemos observar. O livro de Mateus e o livro de Lucas relatam o nascimento do Senhor Jesus. Mas antes do seu nascimento, foi feito, ou o seu nascimento foi anunciado pelos profetas e também foi anunciado pelo anjo Gabriel. Então, antes de Jesus nascer, há registros na Bíblia que nós chamamos de anunciação. E essa anunciação aqui no Novo Testamento, ela é feita pelo anjo Gabriel para Maria, quando o anjo diz sobre a sua gravidez. E foi o texto que acabamos de ler. Após a anunciação do anjo Gabriel, o Evangelho de Lucas ele relata 3 cânticos dados sobre a inspiração divina. No Antigo Testamento, comumente nós ouvimos alguns cânticos. Por exemplo, sempre quando o povo passava por um livramento, passava por um resgate ou por uma redenção da parte de Deus, recebia o favor de Deus, o povo então celebrava e havia um cântico. Por exemplo, Êxodo capítulo 15 diz que Moisés
cantou. Então, é nos mostrado o cântico de Moisés, celebrando a redenção de Israel do Egito. Então, o povo de Israel é liberto do Egito. Então, Moisés, expressa ali o seu cântico. Também há em Juízes o cântico de Débora, quando a anunciação sobre a vinda e sobre o nascimento de Jesus, então Maria entoa um cântico conhecido como Cântico de Maria, podemos ver na apresentação. E cada um desses cânticos, a tradição usa as primeiras palavras para dar o título a essa canção. Alguns a tradição usa no latim, mas podemos observar ali a primeira frase. A minha alma engrandece ao Senhor. Esse é o título da primeira canção, ou do primeiro cântico de Maria. Começamos a olhar para o nosso texto. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Por que a alma de Maria engrandecia ao Senhor? A resposta está no próprio texto. Por que então a alma de Maria engrandecia ao Senhor? E por que o espírito dela se alegrava em Deus, o seu Salvador? O verso 48 responde: porque atentou na baixeza de sua serva. Porque Deus contemplou a humildade da sua serva e a escolheu para ser a mãe do Deus encarnado. Veja, a própria Maria, ela não se coloca numa posição acima de Deus e nem acima do Filho, mas ela se coloca em uma posição de serva, uma posição abaixo, porque Deus a escolheu, porque Deus atentou para a sua humildade. Entre tantas mulheres no mundo, Deus escolheu soberanamente Maria para que ela gerasse o Messias. A jovem Maria foi escolhida por Deus para gerar ao Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, o Deus, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Qual o meio de alguém se fazer carne? Senão através do nascimento. Deus não poderia fazer Jesus aparecer do nada. Não é como o Exterminador do Futuro. Quem já assistiu, ele simplesmente aparece do nada. Não, Jesus ele precisou ser gerado por um ventre e assim vir a nascer. Então Deus faz uma virgem que não tinha conhecido homem algum conceber e gerar um filho através do poder do Espírito Santo. Quando Gabriel falou com Maria que ela daria à luz a um filho, qual o primeiro questionamento que ela faz? Como isso é possível se eu não conheço homem algum? Quando na criação do mundo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, e tudo foi feito a partir da sua palavra. Nós criamos coisas de coisas já existentes. Deus cria coisas sem a necessidade de uma causa primeira.
Deus disse e foi feito. Somente o homem Deus pega e faz do pó da terra para lembrá-lo sempre quem ele é. E esse mesmo Espírito que estava pairando sobre as águas e participou da criação do mundo, ele é capaz de fazer uma mulher virgem dar à luz a um filho. E ela também, nesse cântico, ela faz uma ligação com deste evento do nascimento de Jesus com o Messias, que havia sido prometido por Deus aos patriarcas, aos profetas. Deus sempre anunciou através de seus profetas que ele enviaria o Messias para salvar Israel. E também o texto diz, verso 55, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Como Deus falou a nossos pais. O que Deus falou aos nossos pais, ou aos antepassados de Maria? Deus falou que no tempo determinado por ele enviaria o Messias para salvar o seu povo. Então Israel esperava o aparecimento do Messias, do Filho de Deus. E há uma palavra que nós vemos em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Plenitude dos tempos é a palavra pleroma. E o que significa pleroma? A plenitude de tempo, que significa também o estado de estar cheio. Sempre quando você vê na Bíblia a plenitude dos tempos, pegue a palavra plenitude e imagine o estado de estar cheio, estar completo. Significa no tempo exato do plano de Deus. No tempo determinado por Deus, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então Deus escolhe Maria para gerar, e o Messias prometido, ele é enviado no tempo determinado por Deus. Tenho 2 copos aqui. Talvez os irmãos não estejam enxergando, mas eles não estão cheios. Isso é pleroma? E se eu colocar aqui e derramar? É pleroma? É plenitude dos tempos? É o estado de estar cheio? Ele não estava cheio. Agora eu vou colocar até derramar. É o estado de estar cheio? Você já colocou água o suficiente para que ele faça uma barriguinha aqui, e se você se mexer, derrama? Antes de transbordar, é o pleroma. Se transbordar, não é o pleroma. O que eu quero dizer? Que Deus enviou seu Filho no tempo exato. Ele não adiantou e ele não atrasou. Ele não mandou 1 minuto a menos e nem 1 minuto a mais.
Ele não mandou um segundo a menos e nem um segundo a mais. Ele mandou no exato tempo. Irmãos, Deus, na eternidade, Ele planejou o pacto da redenção. E depois de planejar, Jesus executou. Deus enviou seu Filho para executar. O plano de Deus, ele não sofre alteração do mundo. Às vezes nós ficamos preocupados com as coisas que acontecem no mundo, com guerras, com a política, com a violência. Nos preocupamos com todas essas coisas. Irmãos, mas as nossas vidas pertencem a Deus. E tudo é regido pelas mãos de Deus. Tudo que ocorre, ela é pela permissão de Deus e pelos planos divinos. Deus, no tempo exato, escolheu a pessoa correta para gerar e o Filho encarnar. O nascimento de Jesus foi o plano de Deus, e Jesus encarnou na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Herodes quis matar o Senhor Jesus, quando ele perseguiu as crianças e matou as crianças abaixo de 2 anos. Ele não ia conseguir, porque o plano de Deus tinha que ser executado. E contra os planos de Deus, o homem não pode alterá-los. Às vezes nós achamos que a gente pode mudar os planos de Deus para a nossa vida. Quem somos nós? Aquilo que Deus determinou para nós é o plano de Deus. Deus não esquece das suas promessas. Deus nunca se esqueceu da sua aliança. A espera acabou e Deus visitou o seu povo através do Jesus encarnado. Deus havia prometido enviar o Messias. E Israel aguardou isso por muito tempo. Talvez até mesmo Israel já estivesse cansado da espera. Talvez Israel já estivesse duvidando. Mas o fato é que Deus prometeu e Deus cumprirá. Quando? No tempo exato, no pleroma. Às vezes você está esperando por alguma coisa do Senhor. Sabe quando vai acontecer? No tempo determinado por Ele. E depois da anunciação, então vem a visitação. Depois da anunciação, então vem a visitação. Temos aqui então esse segundo termo, a visitação. Ainda em Lucas, capítulo 1, verso 68, como é mostrado aí, diz assim: agora vimos o primeiro cântico de Maria, agora veremos o cântico de Zacarias. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão nosso pai,
de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Zacarias, marido de Isabel, pais de João Batista. Zacarias, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que a oração dele seria respondida, a oração dele era que a sua mulher fosse mãe, e Deus permitiu que ela fosse mãe, ela gerou João Batista. Ele, a princípio, duvidou, então ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. Depois do nascimento do seu filho é levado a ele no templo, porque ele era um sacerdote. Ao pegar o seu filho no colo, então ele faz esse cântico. E ele diz: tu, ó menino, quem é esse menino? João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O verso 68 diz: bendito o Senhor Deus de Israel. Esse é o título do cântico. Bendito o Senhor Deus de Israel. Por que o Deus de Israel deve ser bendito? Porque o Deus de Israel visitou o seu povo. Visitou e remiu o seu povo. A visitação. A visitação vem da palavra grega escopo. Que significa, na nossa língua, o escopo. Quando você tem um projeto, você tem um escopo do projeto. Significa que você não vai fazer tudo. Se eu digo aqui que o escopo é varrer o templo, e nós comparecemos até a igreja, nós tiramos o pó dos bancos, nós organizamos os cabos, a gente não cumpriu o escopo. Porque o escopo é olhar atentamente para aquilo que merece atenção. O que é que merece atenção? Varrer a igreja. Esse é o escopo. Então, a palavra escopo do grego vem da origem à nossa palavra escopo. E essa palavra ela é intensificada pelo prefixo ep. E veja, telescópio, microscópio, vem da palavra escopo. Microscópio, eu consigo focar a minha atenção em algo que é muito pequeno. Telescópio, eu consigo focar em algo que está muito distante, as estrelas. E no mundo grego antigo, havia uma palavra chamada episcopo, que dá origem à nossa palavra bispo. O que é o bispo da igreja? O bispo da igreja é o episcopo, sendo que o ep, ele enfatiza. Então veja, o escopo é ver. O prefixo ep acentua,
então eu vejo com atenção. O que é o bispo da igreja? É aquele que olha cada detalhe com atenção. O pastor é o bispo da igreja. Ele é aquele que vê, mas é aquele que vê com atenção. Então ele é o supervisor da igreja. E no mundo antigo grego, essa palavra episcopo era dada para os generais. Então quem já serviu as forças armadas sabe que quando chega o seu superior, você deve estar pronto. Então, o episcopo, o general, ele ia, passava em meio às tropas, vendo se as tropas estavam prontas. Se alguém não estivesse com as suas armas prontas, ele chamava atenção. Se os seus soldados estivessem bem equipados, na formação correta, então eles eram elogiados. Então essa palavra episcopo vem da palavra da origem à palavra supervisor, aquele que olha com atenção. Então essa visitação vem dessa palavra. Então quando nós vemos essa palavra visitar aqui, nós estamos falando de alguém que vem nos supervisionar. Alguém que vem olhar com atenção para nós. E vai começar a fazer mais sentido. Os judeus ansiavam pelo dia que Jesus, o Messias, os visitaria. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus jurou a Abraão que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. E Deus não esquece da sua promessa. Deus nunca se esqueceu da aliança que ele fez com seu povo. Apesar de alguns imaginarem que ela demorou, mas Deus realizou ela no tempo certo. Alguns judeus ainda estão esperando até hoje o Messias. Porque eles esperavam o Messias que ia livrá-los das mãos dos seus inimigos. Quando, na verdade, o Messias iria livrá-los do seu principal inimigo, que são seus pecados. Então, Jesus também é chamado em 1 Pedro, capítulo 2, 25, diz que... 1 Pedro 2, 25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e ao bispo das vossas almas. Jesus é o bispo das nossas almas. Jesus é o episcopo das nossas almas. Jesus é aquele que olha e vela por nós. Jesus é aquele que olha para nós com atenção. É aquele que olha com cuidado. E olha que a definição da palavra episcopo, olhar com atenção, inspecionar, visitar com o propósito de dar conforto e alívio. Então, quando Zacarias lê aqui, ele canta: bendito o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou. Nos visitou com o propósito de nos dar conforto, alívio, de cuidar do seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Quem Deus levantou na casa de Davi, seu servo, foi Jesus. Como Deus visitou o seu povo? Há pessoas que estão esperando Deus visitá-las com um anjo. Mas Deus já nos visitou.
pelo Senhor Jesus. E aqui Zacarias então celebra essa visita redentora. A visitação de Deus foi realizada na encarnação para salvar o seu povo dos seus pecados. E o último cântico é o cântico de Simeão, como podemos ver na apresentação. O cântico de Simeão, Lucas capítulo 2, verso 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, Maria e José levaram Jesus ao templo para que com ele procedessem segundo o uso da lei. Então, obedecendo à lei, os pais deveriam levar o seu filho recém-nascido até o templo. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Esse é o título do cântico de Simeão. Despede, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este quem Jesus é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, homem justo, temente a Deus. Deus havia feito uma revelação a ele, através do Espírito, que ele não morreria antes de ver o Jesus, o Messias prometido por Deus. E não sabemos como era a vida desse homem, mas podemos imaginar que todo dia ele acordava perguntando-se a si mesmo se este seria o dia que ele veria o Messias. Pelo que entendemos, ele já era alguém de idade, mas o Senhor Deus disse que ele não morreria sem ver Jesus, até que o Espírito Santo o induz a ir até o templo. Chegando no templo, quem está lá? José e Maria, com o menino Jesus. Ele toma Jesus em seus braços e ele entoa esse cântico: Despede em paz agora o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Despede em paz o teu servo. Ele viu chegar a consolação de Israel. Como é dito no verso 25. Este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. Quem era a consolação de Israel?
A consolação que Deus preparou para o seu povo era o Messias. O Messias que aqui é dito por ele, a luz para iluminar as nações. Aquele que daria esperança ao seu povo. Jesus, então, ele foi anunciado. A anunciação, nós vimos Jesus nos visitou, a visitação, e vimos aqui no último cântico que Jesus é a consolação do povo de Deus. Jesus o Salvador, aquele que resgata e salva o seu povo dos seus pecados. Jesus que é a luz que ilumina as nações. Jesus que é o Consolador. Jesus que é o Bispo das nossas almas. Tudo isso para a glória de Deus pela sua obra. Então encerramos aqui o nosso estudo. E eu pergunto, quem é o Consolador da sua vida? Jesus é o seu Consolador?